Boa noite a todos os nossos amigos e telespectadores da Rede ConnectV, espalhados por Brasil, Estados Unidos e Portugal. Sejam todos muito bem-vindos para mais um X a Questão, semana quente no Brasil. A gente tem um tema realmente efervescente para tratar hoje e trataremos com a devida responsabilidade e com o que a gente tiver de melhor sobre os fatos. Vamos começar mais uma vez apresentando o nosso estrelado elenco, começando lá com o Silvio Braunar, diretamente de Milford, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, Silvio. Bom demais, olá Eudes, professor, Renatão, PH e toda a nossa audiência pela internet onde não há fronteiras. Mais uma vez aqui no X da Questão para fazer um resumo desse mundo, esse mundo muito agitado que vivemos no dia de hoje. Muito bem, também fazendo a apresentação inicial do PH Araújo, nosso querido PH Vox, diretamente de Washington, nos Estados Unidos. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Eudes, olá a toda a audiência, abraço a todos os meus queridos amigos, Renatão, professor Pilão e o meu querido amigo Silvio Braunar. Sim, a voz mais grave, né, de toda a internet. Sou um fã da voz desse homem. Ai, que loucura! Trazendo também o nosso querido... Ai, como era grande! Ai, como era grande! Muito bem. Trazendo também o nosso querido Renato Ferreira, diretamente de São Paulo, Brasil, divisa de São Paulo com Osasco, ali na Vila São Francisco. Seja bem-vindo, Renatão. É isso aí, meu caro Eudes. Bom dia para você, boa tarde, boa noite para você, para o professor Pilão, PH lá de Washington, o Silvio também dos Estados Unidos, né? E falamos realmente aqui da divisa de São Paulo com Osasco, na Vila São Francisco. Hoje bastante nublado o tempo, mas de manhã, mais cedo, estava uma garoa fininha, agora a chuva está um pouquinho mais forte. E cerca de 20 graus agora aqui, para mais um X da Questão. Hoje praticamente aí quase de um tema só, né? Mas um tema importantíssimo que nós vamos falar. Realmente as coisas estão quentes aqui no Brasil, apesar do tempo nublado, meu caro Eudes. Muito bem. E finalizando o nosso elenco estrelado, ele diretamente do Principado Independente de Moema, o nosso Conde do professor Pilão. Seja bem-vindo, professor Pilão. Muito obrigado, Eudes. Tudo bem, Renato, PH, Silvio, também o Jefferson, o nosso diretor lá em Barueri. Estamos aqui para conversar sobre algumas coisas. Você sabe que aqui, Eudes, como é um principado independente, quando eu quero faz sol, quando eu quero faz frio. Então, como ela é independente, eu faço o que eu quiser. Lá no Renatão tá 20, aqui deve estar uns 16, rapaz. Tá frio pra caramba. O Silvio deve dar risada. Com 16 graus ele vai à praia, né? Mas vamos nós que... É isso. Vou de Muito bem, senhores. Todos sabem, todos devem estar aguardando, evidentemente, que a gente fale do caso do Flávio Bolsonaro, mas a gente vai obrigatoriamente passar por um outro tema de importância muito grande, e aproveitando esse gancho, né? O professor Pilão falou: eu, que sou aqui do Principado, faço o que eu quiser. Teve um encontro talvez dos únicos dois caras que fazem o que quiser nesse planeta, né? Xi Jinping e Donald Trump estiveram juntos. Eu vou pedir um resumo a respeito disso do especialista entre nós aqui, PH Vox, que acompanhou, fez vídeos e tenho certeza que está absolutamente bem informado, vai conseguir fazer com o seu poder de síntese do que se trata esta visita e o que isso realmente mexe no tabuleiro da política e da geopolítica internacional. PH, se você puder nos dar a honra do seu conhecimento, das suas informações sobre esse tema, tenho certeza que vai deixar os nossos telespectadores também muito bem informados. Claro, meus caros, vamos lá, vamos contribuir então para a pauta. Bom, o que a gente pode colocar de maneira bem direta é que foi um encontro da década, tá? Algo que não acontecia há 9 anos, uma visita de um presidente americano à China, e isso
veio carregado de vários fatores, porque a última visita foi antes até mesmo da pandemia, para nós termos uma noção aqui de quanta coisa aconteceu no mundo de lá para cá. E estamos vivendo a nova Guerra Fria. Literalmente é um clima de Guerra Fria que está sendo vivido, e nós tivemos ali uma diplomacia de tapete vermelho, muita coisa vistosa, mas nos bastidores a coisa também veio sobre vários aspectos quentes. Para começar, sobre a questão do Marco Rubio. Marco Rubio, que é proibido de entrar na China, e o governo chinês teve que fazer uma mudança ali dentro da sua estrutura de leis e mudar a grafia do nome do Marco Rubio para que ele entrasse sem nenhum problema no país. Esse foi o primeiro ponto, mas o Air Force One não levou ali somente os políticos. Donald Trump levou a elite financeira, levou a elite da indústria, da tecnologia americana, descarregou todo o soft power dos Estados Unidos da América em território chinês. Levou Larry Fink, da BlackRock, levou o CEO da NVIDIA, que foi ali a menina do baile, né? Porque a NVIDIA hoje é essencial para todo o setor de inteligência artificial. Levou o Tim Cook, que agora já está saindo, né? Vai se aposentar, mas é o CEO da Apple, Elon Musk e muitos outros, tá? Em vários setores, carnes, grãos, automóveis, assim, diversos setores desembarcaram junto com Donald Trump. E aqui uma curiosidade rápida: o governo americano orientou todos eles a deixarem os seus telefones pessoais e de trabalho nos Estados Unidos e levar celulares e smartphones descartáveis. Novos, porque... Verdade, Silvio, verdade. Isso aí foi orientação do governo americano, tá? Porque eles estavam preocupados com o roubo de informação aí por parte dos chineses. E aí nós tivemos uma linha vermelha que já começou no primeiro dia quente, tá? Porque o Xi Jinping praticamente fez uma ameaça. Ele falou que se os Estados Unidos errar na questão e definições sobre Taiwan, isso poderia significar até mesmo um conflito entre as nações, tá? E nós tivemos essa declaração vindo à tona do lado chinês. No primeiro dia, o governo americano não falou nada sobre isso, o que ficou uma disputa aí de versões e de narrativas, né? Eu noticiei, inclusive, isso ontem, anteontem, rapaz, estou até perdendo noção do tempo, mas falei sobre isso logo que aconteceu, de acordo com os relatórios chineses. E o que nós tivemos foi um silêncio estratégico dos Estados Unidos. Agora que terminou a cúpula, já é noite lá na China, né, na hora que estamos gravando aqui o programa, o Donald Trump falou que sim, eles conversaram bastante sobre Taiwan, mas isso foi visto aí como uma imposição que o governo chinês fez, e precisamos ver o que vai acontecer em cima disso, porque pode ser que Taiwan entre como uma moeda de troca para a questão cubana e para a questão do Irã. No Irã, nós tivemos também definições. O primeiro, que a China concordou que o Irã não deve ter um programa atômico, tá? E isso aí pode ter um peso diplomático se a China cumprir aquilo que está deixando acordado com os Estados Unidos da América. Também, o Xi Jinping assumiu o compromisso de não passar mais dados de inteligência e armas, principalmente no quesito antiaéreo, para o Irã. Novamente, estamos falando do Politburo do Partido Comunista Chinês. Tudo tem que ser visto com a lupa muito grande, mas foram algumas definições que foram alcançadas. A elite do Partido Comunista, no setor financeiro, teve diversas conversas com os empresários, que foi o Xi Jinping também sentou para conversar diretamente aí com todo o poderio do soft power americano. Outro ponto que foi colocado ali, muito importante, é a questão energética e o Estreito de Hormuz, que a China também acredita que não deva ter ali nenhum tipo de bloqueio, e na declaração do lado chinês ficou claro que eles não apoiam nem o bloqueio do lado americano, nem o bloqueio do lado iraniano. E também eles são contra a imposição de tarifas e pedágios que o Irã está querendo impor na região. E o Irã, então, agora, teoricamente, entre aspas, ele fica numa questão mais frágil diplomaticamente, mas eu vou reforçar aqui que a gente tem que
dividir por 5 o que o Xi Jinping fala e o que fica acertado. Donald Trump, inclusive, falou sobre a questão do Irã em uma entrevista que ele deu no prime time da Fox News para o Sean Hannity, e ele disse que assim que ele voltar aos Estados Unidos, a questão do Irã volta a cabo para ser ali um dos pontos principais. E, senhores, não está na pauta aqui, mas só para terminar, porque acaba tendo essa questão envolvendo a China, temos a questão de Cuba, tá? Ontem, John Ratcliffe, o diretor-geral da CIA, visitou Havana, tá? Foi com uma aeronave com a identificação do governo americano, pousou na capital cubana, levou diversas diretrizes para o governo cubano e uma promessa de ajuda humanitária na casa de 100 milhões de dólares. O regime cubano aceitou, zerou o combustível, tá? Não tem mais petróleo, os apagões estão cada vez maiores dentro de Cuba. Só que ontem nós tivemos uma outra ação que chamou a atenção. O DOJ, que é o Departamento de Justiça americano, ontem iniciou o processo para classificar como foragido e indiciar criminalmente o Raul Castro pelo abatimento de 2 aeronaves de ajuda humanitária em águas internacionais em 1996. Tá, mas 30 anos depois, o que significa isso, meu caro PH? Isso significa que os Estados Unidos está preparando uma operação igual à do Maduro. Entrar dentro de Cuba, capturar Raul Castro, apresentá-lo à justiça e forçar uma mudança interna do regime. A situação está ampliando cada vez mais e a China é uma das forças diplomáticas que apoia o regime cubano. Chama atenção que tudo isso aconteceu durante a visita de Donald Trump à China. Seria um indício de um acordo entre as partes ou uma demonstração de força americana? É isso, meus caros. Muito bem, excelente, não só o resumo, mas a informação extra. Eu não sabia essa do avião que pousou em Cuba, mas de toda maneira, uma boa analogia é o seguinte: um tem a bola, o outro tem o campo e só vai jogar neste joguinho quem os dois quiserem. Pode esquecer, a Rússia é uma força que tenta ser independente, mas assim, se China e Estados Unidos fizerem um acordo, e evidentemente que qualquer acordo entre China e Estados Unidos não será cumprido na íntegra pelos dois. E os dois sabem disso. Sabe aquela história? Lembra aquela história do Vampeta? Que ele falava assim, no Flamengo a gente fingia que jogava, eles fingiam que pagava e estava tudo certo. É a mesma coisa. Eles fingem que faz o acordo, fingem que cumpre 100%. Eles sabem que não vão cumprir 100%, mas a estratégia de, entre aspas, dividir o mundo mais uma vez entre duas ou poucas potências vai se repetir. O mundo já foi dividido entre Portugal e Espanha, França e Inglaterra, na sua grande parte, a Guerra Fria já no século XX, e agora a gente está assistindo nitidamente uma nova subdivisão aí em duas grandes potências e que vão jogar o jogo conforme. Nós teremos apenas espectadores e, no máximo, comentaristas aqui no X da questão. Silvio Braunata, na sua humilde posição de peão neste jogo de xadrez, como todos nós, como que você avalia uma certa cobertura da mídia americana, que isso é a diferença de democracia e das ditaduras, né? A mídia americana fazendo uma boa parte de cobertura quase que pró-China, dizendo que os Estados Unidos estão tomando uma surra diplomática, que os Estados Unidos estão perdendo espaço no mundo. O tempo todo o Xi Jinping é o campeão e o Trump é o trapalhão, com raras exceções. Como é que você está vendo isso aí como um cidadão que vive nos Estados Unidos? Acho que, não sei se você é cidadão americano ou se você é um imigrante. Então, como cidadão americano, como é que você está enxergando essa cobertura midiática super imparcial feita pelos Estados Unidos e que na China não vai ter, né? Na China só vai ter gente batendo palma pro Xi Jinping. Imparcialidade, nesse caso aí, não existe, né? Por parte da imprensa, ela é realmente contaminada, como no Brasil, e como na maior parte do mundo, né? Afinal de contas,
o globalismo ele fez esse trabalho, o dever de casa, muito corretamente. O PH está aqui para nos confirmar, corroborar essa posição. Nesse interim todo, né, a gente não mencionou aqui que nesse encontro de La Liga, né, seria Barcelona e Real Madrid, os dominantes do campeonato espanhol, no caso Estados Unidos e China, estava tendo aqui no Canadá também um outro encontro, né, por parte da esquerda globalista, com o filho do Soros, o Alex Soros, Barack Obama, o Kearney, você entendeu? O top, né, do pessoal que é o movimento progressista, né, o Fórum do Movimento Progressista. Eles estavam falando, conversando e fazendo essa reunião aqui no Canadá, em Toronto, né, que aqui eles falam Toronto, não é Toronto como a gente fala, né? Então, eles estavam repercutindo mais positivamente esse encontro por parte da esquerda, né, do que realmente essa posição de força, esse soft power que o Donald Trump, com toda a sua comitiva, que não era de diplomatas, e sim de um PIB, mais ou menos, o PH pode me corrigir, juntando todas as techs, né, todas essas pessoas, dava aí na casa dos 17 trilhões de dólares, se não me engano é esse, né, o patamar da coisa, e pensar que o PIB brasileiro não chega nem a 3 trilhões, né? Então, você vê como é que o trabalho que ele desenvolve é muito bem feito, né, muito portentoso nesse caso, mostrando realmente a força. A China pode ter aí o controle das terras raras, das refinarias, né, mas quem contém e tem todo o poderio da inteligência artificial, que é a nova arma atômica do mundo, é, portanto, o lado ocidental, no caso aqui dos Estados Unidos. E a imprensa, ela realmente fez esse trabalho que você diagnosticou, né, de desmerecer, de desmoralizar, de minimizar, né, todo esse poderio de confronto entre as duas maiores potências na tecnologia no dia de hoje, que é a China e os Estados Unidos. E ficou ali demonstrado, isso é uma posição minha, por parte do Donald Trump, que enquanto ele estava lá nessa reunião muito forte, né, não era uma reunião, né, essa visita, né, diplomática, ele estava continuando o trabalho aqui, como essa ação na própria Cuba e também em toda a América Latina. Então ali estava a definição do que ele realmente quer e de que realmente ele vai fazer até o final do seu mandato, que vai ser o isolamento da parte ocidental, do Cone Sul, de todas as Américas, esse corredor, e junto com a Europa, porque a Europa não tem opção, ela tem que escolher um lado, ela vai ficar para o lado de lá ou do lado de cá. Isso é uma questão de opção por parte dos governos europeus, onde você reside, meu caro Eudes, mas você tem toda a razão. A imprensa ela faz um desserviço para informação, diferentemente do nosso correspondente PH com a Connect TV, repassando aí todos os detalhes, os ibires da história que a gente vive atualmente. Professor Pilão, a gente, né, acabou de citar aí que o Trump levou na bagagem tipo o PIB da Europa, quase. É um negócio, eu não sei o número do PIB da Europa, mas assim, ele levou os caras que mandam no mundo de hoje, e mais do que isso, aqueles caras que têm a perspectiva de mandar ainda mais nesse mundo dos próximos anos. Acho que é isso. Para esses caras... Europa, 18 trilhões. Pronto, é quase o PIB da Europa. Obrigado, PH. Pra vocês terem ideia. Então, assim, esses caras, o melhor dos mundos para eles, eu estou falando para os empresários, é que tenha paz no mundo e que eles possam vender, seja lá o que for, para todo mundo. Porque esse mercado consumidor chinês, principalmente o chinês, nós estamos falando de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, mais ou menos. Colocar, por exemplo, a Índia num caminho de prosperidade que tem mais 1 bilhão e quase 600 milhões de pessoas, se todo mundo virar consumidor, para esses trilionários, num mundo de relativa paz e independência, ou seja, então tá, vocês dois grandões aí, dividam o mundo do jeito que vocês quiserem,
mas deixa a gente vender as nossas coisinhas aqui e vamos seguir em frente. Eu estou simplificando a história, mas eu acho que é mais ou menos isso, e mais uma vez, não tem novidade nenhuma. Quando Portugal e Espanha dividiram lá, né, Tratado de Tordesilhas, mais ou menos era essa história, ó, nós vamos parar de brigar, esse mundo aqui eu tenho mais influência, você tem aí, a gente evita muita briga e vamos vender coisa para vamos explorar as riquezas desse mundão afora. Estou exagerando muito na simplificação ou mais ou menos é isso, professor? Não, de maneira simplista você tem razão, eu não tenho a dúvida, né? Na verdade, nós estamos falando de Índia e China como meio mundo, né? Ou seja, deixa a gente vender para meio mundo e ainda pega a outra metade e vende também. Mais ou menos é isso, sim, não tenha dúvida. Toda briga é uma briga econômica, né? A gente tem o hábito de pensar em economia como número, mas economia não é número, né? Economia é política, filosofia, é a forma como a gente enxerga o mundo e não o mundo, né? Então, e não os números. Então, quando a gente fala de economia, é claro que vem à mente dinheiro, né? Por exemplo, o Silvio falou em termos da reunião progressista no Canadá, que tem muitos trilhões ali sentados também, não há dúvida, né? Mas sentaram-se juntos lá na China apenas 53 trilhões de dólares, né? Só 53 trilhões de dólares, alguma coisa como 40 e poucos por cento do PIB mundial estava ali representado, né? 40 e qualquer coisa do PIB mundial. Não tem dúvida que é muita coisa, né? Você pega a Europa, 18 trilhões, ou seja, não dá metade do que os outros dois juntos têm, né? Não dá o de um. China tem mais do que a Europa inteira, a China deve ter alguma coisa como uns 20 trilhões, 20 e qualquer coisinha. Mas, enfim, é muito dinheiro. Nós estamos falando de gente grande, nós não estamos falando de gente pequena, não, né? Nós aí, como disse o Silvio, aí, com 2 trilhões, não fazemos nem coceguinhas, né, nessa brincadeira. Muito embora a gente tenha coisas importantes para oferecer. Então, sim, uma corrida para ver como é que se divide isso. A ideia do cone americano, não tenha dúvida que é a ideia do Trump, e ele não está errado, porque se ele bobear que entrar a China aqui também, ele nunca mais na vida, ele que eu digo os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nunca mais na vida conseguem dominar. Então ele está certo. As pessoas falam, não, mas ele está bombardeando o Irã porque ele está... Claro que ele está porque ele está tentando diminuir a força que existe em torno do outro lado, né? A gente não pode esquecer que o principal fornecedor de insumos de energia para a China vem exatamente dali, né? Também dos Estados Unidos é o mesmo, mas os Estados Unidos têm saída para Venezuela, tem saída pelo Brasil, tem capacidade de petróleo abundante, a capacidade, enfim. Aí é uma briga para ver como é que você faz para diminuir a força um do outro. Muito interessante, como disse o PH, né? O ideograma chinês, mudar o ideograma chinês é mais ou menos como fazer assim, qual é o seu nome? Hugo? É Hugo, com H ou com U? Não, é com H. Então tá bom, peraí que eu vou escrever com U, pode vir, né? É mais ou menos isso para quem não conseguiu H aqui. É isso. E o ideograma chinês, o Kenji é mais adotado no Japão, né? Mas de qualquer forma, o ideograma chinês, que é aqueles desenhinhos lá tal, ele fez um desenho com um risquinho um pouquinho menor, aí, tá, então na ordem alfabética não encontraram o Marco Rubio, né? E aí vamos em frente. Mas são todas jogadas políticas, Eudes, não há dúvida. Eu acho que o mundo está jogando politicamente muito pesado, e não sei como é que a gente vai sair dessa disputa. Mas eu acho que sim, que os dois que estão muito mais aparelhados vão sair ganhando muito, muito fortemente. Muito fortemente. Eu acho que a reunião foi muito, muito proveitosa para ambos os lados. Muito embora eu entenda que quando o Trump foi para lá, eu falei, vixe, o cara é maluco, porque ele está debilitado, né? Na hora que ele foi para lá, em termos política mundial, o Trump estava debilitado, só porrada em cima dele, né? O cara não conseguia, caía de um lado, levantava, caía do outro, levantava, e ele falou, vou para lá, e foi embora, né? E eu acho que ele saiu mais forte do que chegou. Eu acho que é isso, eu dizer. E sim, é uma briga econômica, não tenha dúvida. Lembrando que o jogo é muito bruto, né? E evidentemente que o Trump precisava colocar a cabeça fora da água um pouquinho por causa das eleições as midterms, né? Que a princípio todo mundo diz que ele vai ser massacrado, que vai perder tudo, tal, e ele precisa reagir.
tem realmente avaliação ruim nos Estados Unidos, principalmente por causa da perda de poder econômico, inflação, esse tipo de coisa, que isso mexe muito com o americano, muito mais do que filosofia, muito mais do que liberdade e dinheiro no bolso. Na cabeça do americano médio é liberdade e dinheiro no bolso. O resto, mas o Irã, nem sei onde que fica o Irã. Minha preocupação é o seguinte: eu troquei de caminhonete, eu tenho direito de me expressar no meu país, e vamos em frente. Eu vou passar para o Renatão agora. Renatão, no finalzinho aí o professor Pilão falou assim: eu não sei como é que nós vamos sair disso. Eu tenho a impressão que a gente não vai sair. É o futuro por as próximas décadas aí. Então, para não falar em saída, acho que a gente tem que falar assim: como é que a gente vai ficar, né? Como é que um país como o Brasil, por exemplo, ou vamos pensar em América do Sul e Central ali, e também Europa, como é que esses países vão se posicionar e como é que eles vão ficar em termos de perspectiva de futuro? Seremos realmente apenas fornecedores do que for necessário para essas grandes potências e pequenas peças, ou dá para ter algum espaço para que essas regiões tenham realmente relevância e peso político nas decisões futuras? Porque, no fundo, eu acho que, voltando a falar de economia, tanto para a China quanto para os Estados Unidos, no melhor dos mundos, é um mundo com fartura, com riqueza, onde as pessoas têm dinheiro para consumir. No fundo, o pensamento final entre China e Estados Unidos, ele diverge só lá no finzinho, quando a gente fala de liberdade e democracia. É ali que diverge. O resto, eles querem vender mais, produzir riqueza. Renato Ferreira, seu comentário. Olha, meu caro Eudes, telespectadores do mundo inteiro, olha, nesse tabuleiro mundial aí, eu que gosto um pouquinho do jogo de xadrez, daqui a pouco a gente vai precisar de arrumar umas peças menos insignificantes do que o peão. Porque realmente, país como o Brasil, e a gente vê isso aí pelos números, né? Porque, como o PH falou, o professor Pilão também salientou, lá na China estiveram reunidos aí as duas maiores potências, os dois maiores chefes de Estado do mundo, né? E praticamente 50% do PIB mundial. Né? Nós vimos a recente reunião aí para você ver essa insignificância dos outros países, apesar do Brasil ser o maior país da América do Sul, né? Nós somos um país que nós deveríamos estar aí terceiro, quarto, no máximo quinta economia do mundo, em termos de importância, né? Ser econômica, em todos os segmentos. Mas não somos, né? Na recente reunião do Lula lá na Casa Branca, a esquerda brasileira e o Lula saíram festejando um encontro onde ele chegou pelas portas do lado e saiu pelas portas do fundo sem falar, né? Sem ter aquela famosa entrevista coletiva lá junto do Trump. Então a gente vê que nós somos insignificantes e nesse jogo de xadrez aí nós temos que batalhar muito para chegarmos a ter a importância de um simples peão. Mas você vê que enquanto os dois estavam lá na China, o Irã tentando, né, ainda suspirar nessa situação difícil que o Irã ficou, ele ainda derrubou, se eu não me engano, né, atacou um avião da China e afundou, se eu não me engano, um avião da Índia, né, dois países fortes do BRICS. Ele está tentando ainda remar nesse mar revolto contra os iranianos, tentando mostrar um pouco de força, mas que não vai adiantar nada, porque ali realmente a reunião em Pequim era uma reunião aí de mostrar força dentro a dominar a geopolítica mundial, e eu concordo também com quem já falou aí, se eu não me engano, o PH ou Eudes, que Taiwan vai ficar aí como uma moeda de troca, né? Porque tem do outro lado Cuba. E sobre essa ajuda que os Estados Unidos ofereceram aí ontem a Cuba, em torno de 100 milhões de dólares, né, PH, se eu não me engano? 100 bilhões, se eu não me engano. Tem muita diferença, mas é muita grana. Milhões. Bilhões. De milho. Milhões. Milhões de milho. Então, milhões, 100 milhões. É uma ajuda grande, mas você vê a diferença, né? Enquanto o Brasil, lá atrás, via exploração de médicos cubanos, mandava dinheiro direto para o sistema, para o regime cubano, eles mandam agora essa ajuda lá, mas que não pode passar pelas mãos do sistema, do regime. Tem que ser administrada, pelo que eu vi, pela Igreja Católica, que é muito forte em Cuba,
E o governo cubano, de mãos atadas, já aceitou, mesmo que seja administrado esses recursos agora pela Igreja Católica. Então a gente vê que pela geopolítica mundial, Eudes, realmente os países fora aí de China e Estados Unidos, que dominam o mundo, né, economicamente falando, e também em termos de militares, os outros países são muito pequenos, somos insignificantes, é aquilo que você falou, eles são os donos da bola. Temos que ser muito craques para entrar e fazer participar desse jogo aí de forma muito como coadjuvante. Realmente, hoje, quem domina o mundo são os Estados Unidos e a China, e eles estão aí realmente praticamente dominando tudo, sem dar chance a outros países aí. A Europa, né, que tem aí a União Europeia, parece que entra mais forte nisso aí, mas você vê que em termos de PIB não chega à metade do que os dois têm. É realmente muita força dos chineses e dos norte-americanos nesse momento, meu caro Eudes. Muito bem. Senhores, dito tudo isso e finalizando, né, nesse jogo onde um tem a bola, o outro tem o campo, ou um tem a bola e o uniforme, o outro tem o campo, tal, se a gente for convidado para ser o Gandula, ou aquele cara que entra com o rodinho para enxugar o suor, já tá bom demais. Mas tá ótimo, entrar com o rodinho ali, vamos entrar com o rodinho, e temos que entender que é esse o futuro, não adianta espernear, nem a Europa, com todo o poder que tem histórico, econômico, mercado consumidor, tal, nem a Europa vai ter muita força para as definições. Ela pode participar do jogo, mas para definir as regras, muito pouco. Pois não, professor Pilão, para finalizar. Sim, só aí é bem rápido, é só uma observação, né? O problema hoje do Brasil é só um. É que a gente, historicamente, a gente ia pegar o rodinho da China, ia pegar o gandula dos Estados Unidos e ia jogar. E hoje a gente está tentando dar uma tendência para algum lado. Isso é ruim. Isso é ruim. A política internacional brasileira até querendo... Desculpa, Pilão, o problema é que o Brasil hoje não quer pegar o rodinho da China, ele quer dar o rodinho próprio para a China. Desculpa. Isso, exatamente. E aí a gente não tem essa força, né? A gente não tem essa força. Então é uma pena, porque essa tendência faz com que a gente possa ficar só com 50%, né? Ao invés de ficar com 100%. Porque nós sempre jogamos com 100%. E lembrando que o Brasil tem tamanho territorial equivalente a Estados Unidos, China, Rússia, Canadá, dos maiores. Mercado consumidor gigante, é um país com população de mais de 200 milhões de habitantes. Mercado consumidor. Riquezas naturais, de maneira geral, gigante. Agronegócio, gigante. E com tudo isso a nosso favor, a gente consegue ser incompetente. E aí não tem direita, não tem esquerda. É um problema histórico que a gente está aqui sendo o país do futuro há 500 anos. Mas vamos lá, vamos mudar de assunto. Diferente do que o professor Pilão falou, ele falou assim, o problema do Brasil é um só. Não, o problema do Brasil são dezenas, milhares de problemas, e nós vamos citar mais um agora. O escândalo da semana, e eu quero por honestidade intelectual, por responsabilidade pessoal e com o nosso público, seja ele grande, pequeno, médio, não importa. Eu acho que a Connect TV é nítido, quem acompanha a nossa programação em qualquer lugar do mundo sabe que nós temos um posicionamento como emissora, um posicionamento mais à direita, centro-direita, quem assiste a programação, mas nós nunca tivemos nenhum tipo de ação de impedir uma fala contrária à nossa, e nem fomos irresponsáveis em fechar os olhos quando, mesmo quem a gente torce pessoalmente, mesmo quem a gente gosta, comete algum erro, e não será diferente neste momento, que é um momento crucial para as próximas décadas do Brasil. Vamos lá. Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, em muitas pesquisas empatando, outras até já passando à frente de Lula, teve áudios vazados de conversas com Daniel Vorcaro. Se você vive no Brasil, principalmente, e não sabe do que eu estou falando,
eu vou pedir para você desligar a televisão e voltar a assistir os vídeos do Felca, do, sei lá o que aí, o que mais que tem de inútil no Brasil aí, Felipe Neto, seja lá o que for. Vá fazer outra coisa, porque essa conversa a partir de agora não é mais para você. Se você não sabe o que está acontecendo, essa conversa deixa de ser para você. O escândalo é grande, os áudios são sim comprometedores, no sentido que, se não forem esclarecidos, fica nitidamente, como diz a linguagem mais coloquial e de brincadeira, Flávio está nesse momento com as nádegas na janela. E ele tem que dar muita satisfação. Nos áudios, ele cobra o que seria um complemento de pagamentos de apoio não, na verdade, o que seria investimento, Vorcaro, não é financiamento. Ele explica que ele é investidor, ele é como se fosse uma espécie de sócio daquele projeto, e ele cobra aqueles valores, e o Vorcaro fala que, não, então, ó, eu vou ver tal, e aquele negócio de irmãozinho para cá, irmãozinho para lá, todo mundo viu os áudios, a gente não precisa repetir tal, tem que ir para análise. Eu começo fazendo a minha muito brevemente, que é o seguinte: primeiro, sim, ficou muito estranho o posicionamento do Flávio em negar desde sempre. Não, eu nunca tive contato com esse cara, tal. Ah, mas eu tinha um contrato de confidencialidade. Desculpa. Quando estourou o escândalo do Master, ele tinha que ter rasgado o contrato de confidencialidade e vindo a público falar, é a minha opinião. Segundo, todo mundo sabia, desde meados de 2025 pelo menos, que tinha algo de fedendo muito naquele tema, né? Aquele entorno estava muito complicado, estava muito. Todo mundo viu que tinha coisa errada ali. E mesmo assim, Flávio continuou fazendo as cobranças. Olha, tal, será que você vai conseguir acertar? Que senão eu vou procurar outro investidor. Por mais que isso tenha documentos, contratos, tal, acho que o Flávio não pode se fazer de rogado, como diz, e fingir que não estava nem sabendo. Todo mundo achou que ele ia se defender. Acho que é uma frase que tem sido muito utilizada nos últimos anos. A mulher de César, a ela não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E, neste momento, com as poucas explicações dadas, com a falta de transparência, com nenhum documento sendo exibido, mostrando, provando o que ele está falando, a mulher de César está parecendo desonesta. Eu começo a nossa análise com Renato Ferreira. Renatão, uma bomba na direita brasileira que já causa rachas, já teve político da direita criticando o Flávio. Qual o impacto eleitoral que você prevê para isso? O Eudes, realmente é uma bomba para a direita, mas a gente tem que analisar o contexto. E na política, principalmente na política brasileira, eu sou mineiro e aprendi muito com os políticos mineiros, que agora o Zema deu um exemplo ao contrário. Você tem que ter prudência ao analisar uma primeira notícia, né, bombástica. E ele não foi prudente a esse ponto, entendeu? Tanto é que o nome do Zema, ex-governador de Minas Gerais, em 2 mandatos, mais ou menos, né, bem avaliado. E ele, a primeira vez que apareceu o vídeo aí, o áudio, melhor dizendo, do Flávio, ele já detonou, tá entendendo? Ali poderia ter soltado realmente a primeira nota dele, avaliando, olha, realmente um áudio complicador para as pretensões da direita, do candidato do Bolsonaro, mas ele não podia ter chutado o balde como ele chutou, né? Entendeu? Inclusive uma análise que eu vi ontem de analistas, né, de repercussão midiática eletrônica, ele estava assim com 80% no dia anterior de notícias boas pro Zema, e ontem já foi ao contrário, 80% negativo. Então ele perdeu aí agora qualquer chance, por exemplo, de, se isso aí virar a favor do Flávio, ele perdeu qualquer chance, né? Inclusive lá
lá em Minas Gerais mesmo, tá entendendo? É realmente um áudio complicador, sim. Só que eu acho que isso ainda tem muita água para rolar se a gente analisar o contexto do escândalo do Banco Masterworld, porque é, sem dúvida, o maior escândalo financeiro da história do país. Mas se a gente analisar também a história do Brasil, o Lula, por exemplo, o Lula só não foi caçado, né, no primeiro mandato dele porque o Fernando Henrique e os tucanos não quiseram. Porque eu lembro muito bem de quando o Lula estava nas cordas, estava caído aqui, após aquela bombástica entrevista sobre o escândalo lá dos Correios, né, que surgiu aí o mensalão. Ele saiu daqui, ele foi para Paris, onde deu uma entrevista com uma jornalista que apareceu e nunca mais, e sumiu e nunca mais apareceu. Foi dali que o Lula ressurgiu daquelas acusações gravíssimas, foi reeleito, elegeu a Dilma e voltou, inclusive, para o terceiro mandato, dentro dessas circunstâncias que só ocorrem no Brasil. É uma situação complicada, eu já soltei uma notinha a respeito disso aí, mas eu ainda acho que muita água vai rolar, porque ainda analisando o contexto, nós temos que lembrar que o escândalo do Banco Safra, do Banco Master, desculpa, ele estava o quê? Sob a relatoria do ministro Dias Toffoli. E o que o Dias Toffoli estava fazendo? Nada, ao contrário, ele estava impedindo as investigações, sentou, engavetou o inquérito, o processo, e estava impedindo qualquer tipo de investigação. Por quê? Né? Agora, a esquerda e o Lula estão fazendo a maior festa em cima do áudio melancólico, né, do Flávio. Mas por que eles não assinam, então, a CPMI para esclarecer tudo? Porque, simplesmente, eles querem tirar o PT e o Lula do foco dessa bomba que é o escândalo do Banco Master, entendeu? Que começou a crescer e aparecer forte economicamente com o PT baiano. Então, ontem mesmo, o Flávio Bolsonaro foi colocado lá, pressionado por 3 jornalistas da Globo News. Mesmo assim, ele falou, olha, aqui também o Banco Master colocou 165 milhões na Globo, no programa do rapaz, lá, que eu até esqueci o nome agora, do Luciano Huck. Aí, na hora, eles não responderam, os jornalistas ficaram acuados. Depois, ali, com alguma fala, né, de advogado, eles começaram a retrucar, não, mas aqui é termo de patrocínio. São patrocínios tratados de profissionais para profissionais. Mas de onde veio o dinheiro? Né? O dinheiro é limpo, então, do patrocínio para a Globo é limpo. O Flávio, não. E a gente tem que lembrar, não há uma contrapartida. Eu disse na minha notinha, que eu fiz, não tem significância nenhuma, mas foi pedindo uma ajuda privada, um patrocínio privado para um filme privado. O Flávio Bolsonaro, até aquele momento, não tinha como dar nenhuma contrapartida para esse Daniel Vorcário, que agora a gente está vendo aí, né? Preso, o pai preso, cunhado preso, primo preso, e do outro lado não soltou ainda. Eu acho que ainda, desses 7 celulares que ainda serão periciados, vão vir muita água ainda rolar debaixo dessa ponte suja, dessa ponte podre, como, por exemplo, naquela fatídica COP30 lá em Pará, não tinha hotel. O Lula contratou um avião hotel, né, riquíssimo ali. Se eu não me engano, mais de 34 milhões de dólares a peso de ouro, pago por quem? Por empresa do Daniel Vorcário, entendeu? Então, até agora está parecendo muito mais uma força muito grande da esquerda, tripudiando, mas ainda eu vou esperar, porque ainda virão muitas coisas relacionadas do outro lado dessa moeda, entendeu? É o que eu penso, meu caro Eudes. Eu entendo o teu posicionamento, mas eu reforço aquela história, não basta ser, tem que parecer. Então tem uma série de erros de comunicação que o Flávio e a campanha cometeram quando a coisa começou a estourar, que serão cobrados e que servirão inclusive de cortina de fumaça para se falar menos. E aí aquela história, um roubou um caminhão, o outro roubou só o pneu, todo mundo roubou. Eu não estou dizendo que roubaram, estou fazendo uma analogia simplista aqui. Eu acho que tem muito esclarecimento que tem que ser dado, que está em débito. E sobre essa entrevista, Renato, eu assisti essa entrevista na íntegra, com exceção do Otávio Guedes, que é patético.
Otávio Guedes é um garoto de recados, eu adoraria, assim, adoraria debater com o Otávio Guedes, porque, sabe, de sentar, fala, porque é tão fraco o poder de argumentação dele, é tão patético, parece uma criança virrenta, é um menino, juvenil, completamente. Mas as duas jornalistas que estavam ali, a Manu Gaspar, e eu não me lembro o nome da outra, que é na verdade, a É âncora a Júlia. daquele jornal, não me lembro, a Júlia. Elas foram absolutamente coerentes, firmes entre aspas, imparciais, porque elas fizeram questionamentos que eu também faria. Falar, mas pera aí um pouquinho, o senhor não sabia que ele estava envolvido? Mas, ó, trata ali com muita intimidade, explique sobre isso. Então, eu acho que os questionamentos feitos pela Manu Gaspar e pela Júlia foram absolutamente pertinentes. O Otávio Guedes, o Otávio Guedes está na mesma prateleira do Felipe Neto, sabe, daquele blog lá, o 247, não é sério, né? O Otávio Guedes é um personagem ruim, dos ruins ainda, né? Não é nem dos bons. Então, acho que é importante a gente tocar nisso. Vou passar a palavra pro PH. PH, na minha humilde análise, eu acho que agora só tem salvação se tiver um excesso de prestação de contas, absoluto, total, irrestrito, nota por nota, porque criou ainda uma coisa que para o grande público, para o grande público tá assim, tá vendo? Ele pegou dinheiro do banqueiro ladrão, ponto. E é isso que tá. Mas quando você vai um pouquinho além, aquela história de mandar o dinheiro através de uma empresa que depositou num fundo específico para isso, e aí o fundo, entre aspas, faz o que quer, ou seja, isso só salva, na minha opinião, se o fundo fizer transparência total, e eu não sei se o fundo vai querer, total, nota por nota, moeda por moeda, explicação por explicação de tudo, quanto foi o cachê do Jim Caviezel, quanto foi o quanto que o diretor ganhou, tudo, absolutamente tudo, para tentar salvar, pelo menos documentalmente, porque a imagem está arranhada e não vai voltar atrás. Pode diminuir, mas que foi arranhado, já foi. Como é que é a tua opinião aí, o PH? Olha, senhores, eu concordo plenamente contigo, eu também concordo com os pontos do Renato, e eu vou dizer mais, acho que a gente precisa separar por departamentos a questão aqui, para ficar mais claro. Quando a gente olha do ponto de vista jurídico, é o que o Renatão falou. Do ponto de vista jurídico, está correto. E quando a gente olha do ponto de vista de percepção pública e eleitoral, que é o que importa nesse caso aqui agora, é o que você está dizendo, tá, Eudes? Eu acho que se a gente separa a coisa dessa forma, fica mais fácil da gente compreender o que está acontecendo aqui. Do ponto de vista jurídico, não houve um crime. Do ponto de vista jurídico, não houve ali nenhuma irregularidade até o momento que apareceu, e nós temos aí situações muito mais complexas. Então, a partir desse prisma, a gente pode falar, olha, realmente está havendo aqui até um exagero de algumas posições para uma finalidade política, uma finalidade do ponto de vista de propaganda de opinião pública. E aqui o que importa? Importa para a gente, possivelmente, o jurídico nesse exato momento? Não. Aonde que a coisa dói é no eleitoral, é no ponto de vista de percepção pública. E aí acho que você definiu muito bem, Eudes, toda a situação. E eu digo mais, nós temos algumas questões aí dentro de tudo isso que precisam ser analisadas, porque eu fiz um programa, estava para entrar ao vivo, estourou, caso tive que mudar tudo aqui, eu ia falar sobre a questão da China e do Trump, e etc, tive que falar disso, e eu percebo uma dissonância cognitiva de uma parte do público, e principalmente aquele que está mais engajado com a política, consumindo notícias todo dia, porque assim, qual que é a situação psicológica nesse momento? A pessoa quer, como diz um amigo meu, o quentinho, ele quer aquilo que é favorável, aquilo que a narrativa vai favorecer o ponto de vista da realidade dele. Só que o mundo não tá nem aí para isso, e a praxis, ela atropela, ela passa por cima de você e não tá nem aí se o que aconteceu com você no meio do caminho.
E é isso que o público precisa entender. Nesse programa ainda, inclusive, eu fiz o seguinte comentário. Para os 25, 30% do eleitorado que o PT tem, para eles já tinham essa opinião sobre o Flávio, isso não muda, só vai ser mais um motivo para eles baterem em cima. Para os 30, 35% do eleitorado que vai votar no Flávio também, de qualquer jeito, isso também não muda muito, ele vai ter que fazer ginástica mental para poder justificar isso no discurso público. E até aí que está o problema. O que sobra é quem define a eleição. E o que eu estou vendo uma ala da militância do Bolsonaro fazer nesse exato momento, que eu acho que é muito perigoso? Fazer cerceamento de opinião. Em vez de repente, olha, não, mas calma, vamos mostrar aqui, vamos entender. Não, é uma coisa agressiva, porque é fulano, é não sei o quê, você é traidor, você é isso. Então, assim, não tem espaço para falar. Não, você tá falando, não, parece uma criança birrenta, como você disse agora há pouco, né? Coloca a mão no ouvido e fica lá, 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 lá. Não, isso não pode acontecer agora. A militância tem que ser inteligente. Ela tem que saber trabalhar agora. Ela precisa mais do que nunca aglutinar. Se ela não aglutinar e ela continuar com a postura que está tendo, principalmente informadores de opinião próximos à campanha, à família, ao Flávio, etc., vai naufragar. Eu acho que isso é um ponto muito claro. E um outro problema que nós temos aqui é a inconsistência do que está sendo dito. Porque às pressas surgiu uma nota da empresa e você vê que aquela nota foi feita em inglês, traduzida direto para o português, assim, mas ficou uma gororoba retórica que qualquer brasileiro que você pegar na rua ali teria dificuldade para entender boa parte do que está, principalmente nos 2 parágrafos daquele documento. Então, em vez de ajustar, piorou. Ali fala que não entrou dinheiro nenhum. Depois o Mário Frias vem e fala, não, porque teve dinheiro. Aí agora é um fundo, então assim, entrou ou não entrou dinheiro? Né? Os dados mostram que entrou 61 milhões, tá? E aqui é um ponto sensível, senhores. É muito dinheiro pro tipo do filme que foi feito. Ah, é o Jim Caviezel, tá, mas vamos lá. O Jim Caviezel, nós gostamos dele pelos posicionamentos, tal, pelo filme da Paixão de Cristo, mas na prateleira lá de atores de Hollywood, o Jim Caviezel tá na prateleira C ou D, tá? Ele não tá nas primeiras prateleiras dos atores internacionais, tá? A prateleira dele é baixa, infelizmente por conta das posições. Ele é um grande ator, não estou aqui tirando o mérito dele como autor, mas como ele é visto dentro de Hollywood justamente pelas posições que ele tem e que eu concordo com a maioria das ações dele. Então, assim, vai haver um escrutínio. Vai haver um escrutínio em cima desse fundo, quem está ligado a esse fundo, quem são essas pessoas, e esse trabalho vai começar, e vai começar com muita força. E aí, aqui que está a armadilha. Ah, mas tem o Lulinha, mas tem isso, mas tem tudo isso. Mas o que vai ser explorado, até do ponto de se vender notícias, e pontos negativos de notícia, gera anunciante. A gente tem que pensar a coisa nesse nível. E acho que aqui tem uma dificuldade grande, porque acho que eu nunca comentei isso aqui, eu sou um grande fã dos ditados populares. Peguei esse gosto com meu pai. E eu acho que os ditados populares nunca erram. Inclusive, eu pretendo escrever um livro um dia sobre isso. E tem um ditado popular que ele é perfeito. Acho que um pouco mais assertivo até desse da mulher de César, viu, Eudes? Quem se mistura com porcos, farelos come. E todo mundo nessa salada se misturou com porco, tá todo mundo comendo farelo. Agora é a vez do Flávio comer o farelo, como já foi a do Xandão, como já foi a do Toffoli, como daqui a pouco pode bater no Lula, todo mundo vai comer farelo nessa história. O grande problema é se misturar com os porcos. Evidentemente que a gente pode falar o seguinte, não, mas peraí, tem uma diferença de chamar o cara para ser investidor, já que ele estava dando dinheiro para todo mundo, tá, mas tem uma diferença disso do que uma mesada pro Lulinha, são coisas diferentes, que não justifica, tá? Sim, são coisas diferentes, mas se você for pensar a contratação da dona Vivi, juridicamente não tem o que se falar.
Você pode falar da motivação. Por que contratou a esposa do Alexandre de Moraes? É porque ele queria uma assessoria jurídica meia boca a peso de ouro? Não. Ele estava querendo comprar proximidade. E aí, o Flávio está sendo juvenil de querer justificar que não, ele estava comprando porque ele quis entrar porque o projeto era muito bom. Não, evidentemente que ele estava investindo numa proximidade futura possível, provável. A família Bolsonaro está, ou a direita está cotada para disputar de igual para igual ou eventualmente ganhar a eleição, não é de agora. É de quase que do segundo ano do mandato do Lula em diante. Mas vou passar a bola para o professor Pilão. Professor Pilão, é um imbróglio danado, e a gente tem que, às vezes, separar um pouco o que a gente torce, porque eu adoraria, torcida, hein? Eu adoraria que o Flávio chamasse uma coletiva de imprensa hoje, cheio de documentos, e esclarecesse absolutamente tudo sobre o tema, e no final falasse, pronto, está resolvido, é uma torcida. Daí a eu querer acreditar mesmo antes de ter qualquer tipo de prova a favor dele, é mais complicado. Sua opinião, professor Pilão? Eu diria que você é coerente, você é corintiano, então tá tudo certo. Né? Porque não tem, não existe. A grande realidade é a seguinte, o problema é moral, não existe outro problema. O problema é moral. Todo o restante está tudo certo. Ele foi buscar financiamento para o filme, foi buscar investidor que financiasse esse filme, encontrou investidores, segundo o Farias, tem mais de 10 investidores, então o que ele vai ter que fazer é mostrar isso. Vai mostrar isso? Dificilmente, porque quando você pensa nesse tipo de investimento, é um investimento que é assim, me arruma não sei o quê, um arruma 1 milhão, outro arruma 2, outro arruma 10, outro arruma 100, porque é um filme caro. Aí a gente fala assim, mas tudo isso para o filme? Sim, porque ele está sendo feito através de uma produtora norte-americana, com atores também norte-americanos, então é caro, não tem jeito. Mesmo como disse o PH, que a gente tem atores que não é da prateleira A, né, e é verdade, mas mesmo assim não é barato, né? O preço que você contrata um ator aqui no Brasil para interpretar qualquer dos personagens não é o mesmo preço que você paga lá, e nem tampouco a qualidade de edição, a qualidade, enfim, todo o restante que está por detrás. Então, em termos de preço, não entendo que seja um problema ser este valor, né? O problema é o seguinte, que eu acho que não terá explicações diferentes daquelas que estão tendo. E eu digo o motivo é que as pessoas nem vão querer aparecer. Imagina que esses outros 10 que puseram, se eles existirem, que eles vão querer, não, pode falar aí que eu dei aí 5 milhões, pode falar que eu dei 10, não vai, não, porque esse dinheiro que foi dado, a gente sabe como é que ele é dado, né, é por caixa 2, é por interesse pessoal, a gente sabe que funciona dessa forma, né, o resto é querer tapar o sol com a peneira. Então, eu acho que o que vai acontecer nesse imbróglio todo é que vão continuar batendo no Flávio até que apareça um outro João Bobo para ser batido, né? Porque é isso, é saco de pancada, o saco de pancada hoje se chama Flávio Bolsonaro. E vai ter um outro saco de pancada na sequência, mas explicar, muito bem explicadinho, não terá. O que é que, já que você está falando de torcida, o que é que tem que ser a torcida? Que não tenha mais nada. Se não tiver mais nada, que a gente não sabe se tem, se não tiver mais nada, isso tende aos poucos a ir desaparecendo, porque Oi, pode falar. Lembrando que o método do Intercept é soltar picado. Ele põe algumas coisas, fica quietinho 1, 2 dias, deixa o cara se enrolar, porque o cara vira e fala, não tem mais nada, foi só dessa vez, aí ele solta, teve aqui um e-mail que você mandou no dia seguinte pedindo. É método de Intercept. Só quis interromper para falar disso. Tá perfeito. Aliás, diga-se de passagem, para aqueles que não conhecem, a Intercept é quem destruiu a Lava Jato, né? É exatamente a Intercept que destruiu a Lava Jato. É um site de notícias de extrema esquerda e que não tem o menor interesse que mensalidade de 425 mil, né? Do governo, desse desgoverno aí, né? Então não tenha dúvida, mas veja, ela está fazendo o trabalho dela, é para bater no adversário. E a gente tem que lembrar que a campanha ainda não começou, hein? A campanha ainda não começou, nós estamos falando em pré-campanha.
Então aguarde a campanha que o Flávio vai levar muita, mas muita porrada, porque ele tem telhado de vidro, né? Tem rachadinha, tem loja de chocolate, tem um monte de coisas aí que vão ressuscitar, isso não tenha dúvida. Mas, enfim, o que eu entendo? Eu entendo que, em termos eleitorais, propriamente dito, a gente vai ter um período de turbulência agora, provavelmente nas próximas pesquisas a gente vai ter o Flávio caindo aí uma meia dúzia de pontos, uns 6 pontos. A bolsa de apostas da Inglaterra, ele caiu 12 pontos, né? Na bolsa de apostas. E o que é a bolsa de apostas? O cara fala, quem vai ser campeão? Quem vai ser o campeão? Não, né? Mas não deixa de ser. Quem vai ser o presidente? O Lula. Eu aposto 1 milhão no Lula. Eu aposto 1 milhão no Bolsonaro. E caiu 12% a possibilidade de Flávio ser campeão ou Vitória. presidente. Sim. De vitória. E eu acho que, em termos políticos, vai cair nas próximas pesquisas alguma coisa como uns 6% mais ou menos. É alguma coisa como isso. 6% ele continua no jogo. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós já tivemos 2 pesquisas que saíram depois disso. Mas é que não reflete porque demora a chegar no grande público, tá? Mas de qualquer forma, de qualquer forma, ontem ainda saiu quem me mandou foi o Sérgio, um audiente nosso, um espectador nosso. Me mandou a pesquisa da GERP, que depois hoje acabou saindo na mídia, né? E o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, estava com 36 contra 34 no primeiro turno, e isso foi feito de 8 a 12. 36 contra 34, e no segundo turno estava 50 contra 43. O Flávio Bolsonaro ganharia com 50% dos votos. Então tinha que soltar alguma coisa para estancar, né? Então a gente sabe que a Intercept fez o papel dela, solta alguma coisa que é para estancar isso aí, para ver se sangra. E sangra sim, vai sangrar. Mas mesmo assim, como a vantagem ainda era grande, vai continuar sendo competitivo. Mas na hora da campanha ele vai sofrer. Se ele não estiver preparado para a campanha, ele não chega no final da campanha, não. Tá? Então eu entendo que politicamente é um problema grave. Santo, aí eu andei olhando, não encontrei nenhum, tá? Não sei se vocês encontraram algum santo, mas eu não encontrei nenhum. Ninguém então, tá puro, pilão. Não tem jeito. A gente sabe que o que um falar é verdade e o que o outro falar também é verdade, né? Deixa eu melhorar. É meia verdade. O que um falar é meia verdade e o que o outro falar também é meia verdade. Então, ou seja, dá para explorar tanto de um lado como do outro, eu disse. E o grande problema é que deu ruim, sim. Não tenha dúvida que deu ruim. Ele vai ter que conseguir, se quiser se manter como candidato competitivo, durante as próximas 2 semanas, pelo menos, vai ter que ficar dando explicações. E as explicações vão ser só retóricas. Não acredito que tenha nada mais do que retórica. O que não pode ter qualquer outra gotinha, né? Qualquer outra gotinha da Intercept. Se soltar outra gotinha, pode trocar de candidato. É importante falar que, e aí passando para o Silvio para finalizar esse nosso comentário, assim, a gente sempre ouviu, e quem gosta da família Bolsonaro, quem torce, né, para que o Brasil vá para este caminho, mais à direita tal, sempre falava assim, pode falar o que quiser do Bolsonaro, mas já investigaram pra caramba e nunca apareceu nada do Bolsonaro. A gente cansou de ouvir e muitas vezes falar isso. Não, pode falar o que quiser, ele é meio maluco, tá, mas isso, você viu, inventaram o negócio da baleia, inventaram o negócio da vacina superfaturada, inventaram, mas não provou nada. Os 2 temas que são gargalos e que vão ficar muito fortes é a rachadinha, porque aquele negócio, não, mas eu não fui investigado, eu nunca fui condenado. Puxa vida, né? Não chega a ser uma boa defesa. E agora esse tema com certeza vai perseguir até o último dia da eleição e para depois ganhando ou perdendo. Silvio Brauná, como é que é a tua percepção de tudo isso? A minha percepção é que é o seguinte, é difícil ser conservador e de direita, né? Porque do lado de lá eles não estão nem aí. Que se dane, sabe? Se o cara roubou, matou. No nosso campo, aí que é o problema, porque a gente é muito moralista. Aliás, o que a gente pode observar nesse acontecimento é que o falso moralismo é gigantesco, né? Por parte dos centro-conservadoristas, ou centro-direita, ou direitistas, ou extremistas, né? Que é o caso. Eu acho que foi um grande embuste. Obviamente que foi focado para poder minimizar ou pelo menos dar uma abafada
no caso da dosimetria, que foi sancionada pelo nosso ministro Mor, né? Foi sancionada, não, foi bloqueada pelo nosso ministro Mor, e aí mostra realmente que o sistema ele não está para brincadeira. E o nosso lado aqui é isso que eu acabei de falar, um grande boost tocado pelo Intercept, que sempre foi a ferramenta por parte do demônio do lado esquerdo, né, para fazer esse tipo de coisa, fazer a barbúdia, você entendeu, acontecer e a gente ficar aqui se degladiando. Obviamente que ele foi menino, foi moleque, né, porque ele poderia ter mencionado, que falou assim, olha, na época em que eu fiz o contato, era justamente para poder, né, ver aí a possibilidade de um financiamento por parte para fazer o filme sobre a história do meu pai, que é muito rica, muito importante, né, para o espectro da direita, os bolsonaristas, porque realmente é um movimento. O movimento bolsonarista ele é real, apesar do Barrosão ter gritado, né, bradado lá que ele tinha acabado com o bolsonarismo, né, mas não tem como, você entendeu? Ficar nesse campinho de que os políticos lá de Brasília são todos inocentes e imaculados, porque eles não são, né? Eles não são. Quando o PH falou aí sobre se anda com porco, você vai comer farelo, né? Eu esqueci como é que é o termo certinho aí desse ditado popular que o PH acabou de falar. Quem com porcos anda, farelos come. É o que é Brasília, né? No mundo de porcos, a nossa elite ela é realmente nojenta e ali não há nenhum santo, nem mesmo a própria igreja, né? Que é construída com escadaria para baixo, né? Lá em Brasília. Então, é um local realmente muito ruim, onde só tem pessoas com interesses. E por mais que ele seja o meu candidato de direita, ele foi muito, muito juninho, você entendeu? Porque ele, obviamente que ele não tinha conhecimento, como a gente não tinha conhecimento desse Vorcaro, o homem das pelelecas e tudo mais, milionário, que passava dinheiro para um monte de gente, comprando aí acessibilidade junto ao poder político e às elites brasileiras, a gente não conhecia até 2024. Alguém conhecia sobre o caso do Banco Master? A gente sabia que tinha algum burburinho, mas ninguém sabia do cara, tá? E o Flávio, obviamente, ele não tinha esse conhecimento das particularidades da bandidagem desse rapaz, mas até aí, depois que passou a ter o conhecimento, ele deveria vir a público e falar assim, porque ele é o candidato, ele é, vamos colocar desse jeito, a esperança para que a gente destitua essa corja criminosa que está com o poder no Brasil, que é o sistema, o sistema de justiça e junto com o nosso executivo. E essa bandeireira toda do PT que está na esquerda. Então, o que eu vou dizer para você, o custo político, ele é grande, mas enquanto a gente ficar, ou a direita ou os conservadores continuarem se degladiando a respeito da moralidade do processo, porque de moral o processo não tem absolutamente nada. Ali é uma questão de tentar vencer o poder no Brasil. E é só isso só. Ele deveria ser mais honesto e ter contado que ele tinha esse conhecimento e bloqueado. Agora, sobre o investimento, sobre esse fundo, aqui é uma obrigatoriedade de lei. Eles não podem revelar. E, obviamente, que o professor tem toda a razão. Quem faz investimento, ele não vai dizer de onde ele tirou o dinheiro. Ele pode ter matado um negro e roubado 2 milhões, você entendeu? Ele vai pegar esse dinheiro e falar, não, vou colocar ali, você entendeu? Ele não vai dizer de onde é a origem e eles não podem revelar, você entendeu? Então, aí vai ficar aquela coisa, ou a gente decide move on, ou seja, mover adiante e simplesmente parar de ficar, sabe, debatendo a respeito disso, porque o que o outro lado quer é justamente isso, que a gente não tenha uma possibilidade de vitória nessas próximas eleições, que, aliás, vai começar somente após a Copa do Mundo, senhoras e senhores. Então, a gente tem aí 48 dias para poder estancar toda essa história e o futebol, junto com essa porcaria de nossos atacantes, que vão ser convocados aí no dia 18, possa dar uma solução, pelo menos uma inebriedade, né, a respeito desse tema durante a Copa do Mundo que vai acontecer aqui nos Estados Unidos. Muito bem. O Renato pediu a palavra, eu vou pedir para o Renato ser muito sucinto, que eu quero fazer uma rodada com uma pergunta simples para vocês e já passar com as considerações finais. Renatão, para finalizar.
Eu só queria acrescentar o comentário do Silvio, diz que nesse mundo sujo do Brasil hoje em dia, nessa república sindicalista, esse Vorcaro aí, ele cansou de fazer viagens, pagar viagens, restaurantes caros pelo mundo e dar palestra para ministro do STF. Esse é o nosso nível. Eu, mais uma vez, eu acho que a gente, nesse momento, até por responsabilidade, eu prefiro nem citar os erros que eu vejo do lado de lá, eu prefiro cutucar até que eu me sinta satisfeito como eleitor, como cidadão, com as explicações, ou que no futuro eu fale assim, entre o ruim e o pior, porque antes eu não votava pensando entre o ruim e o pior. Eu não quero votar pensando entre o ruim e o pior, mas se for essa a solução, acho que todo mundo já sabe em quem eu votaria, mas entendendo que um é ruim e outro é pior. Para finalizar, e já chamando as considerações finais, nós já estouramos o tempo em muito, vou começar com o Silvio Branar. Silvio Branar, suas considerações finais, mas responda antes, muito rapidamente. Você levaria o Neymar ou não para a Copa? Claro que levaria. Já ontem. Tá? Abração, PH, professor, Renatão, eu de Jefferson e toda a nossa conectividade da ConnectV, e é claro, pelas, a nossa internet, onde não há fronteiras. Um abração e até a próxima. Renato Ferreira, suas despedidas com o Neymar ou sem Neymar na Copa? Com o Neymar, o Neymar de muleta, ele joga mais do que alguns jogadores atacantes que vão aparecer nessa Copa aí, entendeu? Um prazer, mais uma vez, aí, fazer o X da questão com todos vocês. Muito bem. Professor Pilão, Neymar sim ou não e suas considerações finais? Eu querer ou não o Neymar não importa porque ele vale dinheiro e ele vai. A CBF não vai deixar de levar o Neymar. Camisa 10 da seleção brasileira, sendo Neymar, vale um preço. Camisa 10 da seleção brasileira, sendo qualquer outro jogador, vale outro. Mas eu não levaria, não. Ele não joga mais, é ex-jogador de futebol. Faz nada. Fica só você ver os últimos jogos do Santos. Só uma observaçãozinha, eu dizia bem rápida, porque saiu a outra pesquisa hoje. Não sei se vocês chegaram a ver, se a nossa audiência chegou a ver, mas saiu da Datafolha. Datafolha a gente sabe como é que funciona. E na Datafolha deu Bolsonaro no primeiro turno com 33 e Lula com 39. Essa já pega depois do Vorcaro, tá? É de 12 a 14 de maio. E no segundo turno continua com Bolsonaro à frente 1%, 46 contra 45, mesmo depois de ter saído a notícia. Mas não chegou ainda no grande público, tá? Só como uma observação. Sim. Meu amigo PH Vox, com o Neymar, sem Neymar, você vai assistir os jogos da Copa aí dos Estados Unidos e sua despedida? Tá caro. Com o Neymar, absolutamente com o Neymar. Realmente tá em baixa, mas eu digo mais, se nos Romário em 98 a gente não tinha perdido aquela final para a França. Acho que o Neymar ele pode fazer a diferença. De verdade, Neymar meia boca com um time bom do lado dele, ele resolve. Então eu colocaria o Neymar sem sombra de dúvidas. Não dá para comparar o nível da seleção com os pereba do Santos ou do meu tricolor, viu, professor Pilão? Muito bem. Eu finalizo. Só uma coisa, só rapidinho. O Pelé falou, que o Brasil vai ganhar o Hexa, com um jogador do Santos. Por isso que eu ainda acredito, porque eu acreditei sempre no Pelé. Tem gente que gosta de amuleto, fazer o quê, né? Deixa eu finalizar o programa. Para mim, não existe Copa sem Hugo Souza, Bidu, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique, Mateuzinho, silêncio. Fica a minha vez. Corta o microfone dele. Bidon, deixa eu terminar. Bidon, o Garro naturalizado, coloca o Neymar ali de parceiro com o Memphis e com o Yuri Alberto. Aí a gente traz o Hexa. Um beijo para vocês até semana que vem. Com 12 talvez dê. Abraço. Tchau. Aí vem de 14 a 2.